Tudo bem, estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus Natal Central. Hoje é dia 17 de setembro de 2021, a gente está aqui na segunda etapa dessa aula de hoje, sobre o cálculo de tubulações. A gente está estudando primeiro aqui a mecânica dos fluidos, né? Meu nome é Ricardo Machado e essa é a disciplina de prevenção e combate a sinistros. Deixa eu abrir aqui o slide dessa segunda etapa. Tubulações, cálculo de tubulações. Então, para o nosso cálculo, temos também a equação de Navier-Stokes, mas vamos usar aqui a equação de Hazen-Williams, que é a norma do corpo, uma delas, né, uma das que o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte nos permite utilizar, tá? Então, essa equação, ela vai considerar a conservação de energia real, tá? E ela vai conseguir calcular, ela tem coeficientes empíricos aí, esse coeficiente J aí, né, ele é empírico, mas em ensaios de laboratório se determinou, essa dupla aí do Hazen e Williams, se determinou que é possível calcular sim essa perda de carga aplicando esse coeficiente J da minha tubulação no comprimento equivalente, né? Esse comprimento equivalente a gente também vai mensurar em laboratório, seria quantos metros de tubo equivalem cada conexão, cada derivação, cada válvula, cada curva, e somar também o comprimento de tubo reto da minha tubulação, todo esse comprimento aí total, que a gente chama de comprimento equivalente total, multiplico pelo coeficiente J e vou ter a perda de carga, que é a perda de pressão, a dissipação de energia dessa minha tubulação. Né? Claro que eu preciso ter o desenho dessa tubulação para saber quantas conexões eu tenho de cada tipo e quantos metros de tubo reto, né, e qual o diâmetro desse tubo para calcular essa perda de carga. Então, HF é a perda de carga, aí vai sair em metros de coluna d'água, né, nessa equação, mas a gente vai converter. Na verdade, a norma do bombeiro é em metro de coluna d'água também, então dá para a gente usar isso, mas na especificação da bomba a gente acaba tendo que converter para uma unidade internacional. LT é o comprimento total, que a gente vai somar os comprimentos de retos com as perdas de carga das derivações. O J é a perda de carga metro por metro, que daí eu vou multiplicar por metro, vai me dar uma perda de metro de coluna d'água. O que é a vazão? O C é o fator de atrito, o coeficiente de atrito, que tem a ver com a rugosidade do tubo, né? E o D é o diâmetro interno, em milímetros aí do tubo. Cada material, gente, que a gente vai estar usando para construir essa tubulação, tem um coeficiente de atrito, aí, um fator C, tá? É o fator de atrito de Hazen-Williams. Então, cada tipo de material vai me dar um coeficiente diferente, porque vai ter uma rugosidade diferente aí, tá? Então, para o tubo de ferro fundido, que se usa em muitas situações, né, esse coeficiente é 100. O mais comum que a gente vai estar usando aqui é o aço galvanizado, tem um coeficiente de 120. Tá? O plástico já tem um coeficiente maior, 150. Tem também o ferro fundido com revestimento interno de cimento, vai dar um coeficiente de 140. Tem também tubos de cobre. O que a gente vai estar usando aqui nas nossas instalações é o aço galvanizado, tá? Esse C aí, 120. As perdas de carga, gente, aí para o aço galvanizado, para as derivações em aço galvanizado, que a gente vai estar usando para conectar aqui, fazer a direção, né, do nosso direcionamento e também os controles da nossa tubulação. Para aço galvanizado, a gente tem essas perdas de carga aí para cada tipo de derivação. Então, depende do diâmetro. Por exemplo, aqui, ó, se eu pegar 65 milímetros, 2 polegadas e meia, um cotovelo de 90 graus, ó, vai me dar uma perda de carga de 2,4. Tá?
Aqui, se for uma curva de 90 graus, deixa eu passar o mouse aqui. A curva já tem um raio longo, vai me dar uma perda de carga para 65 minutos bem menor, ó. Vamos fazer curva brusca, claro, vou ter mais perda porque eu tenho mais turbulência. Então, daí a gente pega, existe também o T de passagem direta ou de passagem lateral. Acho que eu fiz uma figura para isso, deixa eu mostrar aqui. Não, na próxima. Aqui também as perdas de carga para as válvulas, né? As válvulas, a entrada de tubulação, também em função do diâmetro. Isso aí o fabricante me dá, né? E aqui o sisteminha tradicional, vertical, onde eu vou ter aí 4 hidrantes, mais o hidrante de recalque. Então, assim, desde lá de cima da caixa d'água até o hidrante menos favorável, que é o hidrante que vai estar mais distante aí da bomba, nesse caso, se a gente for instalar a bomba lá, vamos ter que instalar lá perto da caixa d'água, né? Então, vou ter que calcular quantos metros de tubulação, quantas curvas, quantos T's, quantas válvulas eu tenho. Ali a gente tem registro de gaveta, a gente tem a entrada de sucção lá no duto, tem a válvula de retenção, depois tem o T para sair para cada hidrante ali, né, e eu vou calcular para os 2 hidrantes menos favoráveis. Na hora de desenhar na planta, ou no isométrico, né, a gente usa essa simbologia aí, ó, válvula de globo, para ligação de mangueira ali, nesse caso ali do hidrante, né, aquele X com a mangueirinha, tem alguns símbolos aí, válvula de retenção, aquela bolinha com V. Essa é a válvula de retenção, a válvula de fluxo unidirecional, né, só permite que a água desça, para quando eu acionar lá o hidrante de recalque com o caminhão do bombeiro, não deixe a água voltar para a caixa d'água. Ó, aqui a válvula de gaveta, a gente já viu isso na aula passada, né, válvula de gaveta aqui em corte, registro de globo, válvula de globo angular, 45 graus, e as bombas, né, aqui é uma bomba primitiva, tipo Foley, aí a gente usa para acender churrasqueira, né, acender fogão a lenha. É claro que não é essa que a gente vai usar, a gente usa essa daqui, a bomba centrífuga. Tem ali um rotor, e o bocal de sucção, claro que é sempre no centro do círculo, que a gente usa a força centrífuga. Pela tangente aqui vai sair o fluido para o ponto de consumo. Tá? Então, ó, esse aqui é um sisteminha onde eu vou ter a minha bomba afogada, preferencialmente a gente instala a bomba sempre abaixo do nível do reservatório. Aí eu tenho aqui, dá para ver, uma válvula de gaveta para controle aqui de manutenção, aqui outra válvula de gaveta, válvulas de retenção, e aqui um pressostato, funcionamento dessa bomba. Aqui o desenho, deixei até o e-mail aí do projetista, peguei na internet isso aí, mas para valorizar aqui o desenho dele, deve ter dado um trabalhão desenhar isso em 3 dimensões aí. Temos aqui a válvula com o meu sisteminha, né, de pressão. Essa bomba tradicional aí de incêndio. Aqui já a bomba com a bomba jockey, como a gente viu na aula passada. E essa primeira parte conceitual termina aqui, mas vamos seguir. A parte 2. Então, gente, para calcular minha tubulação e poder determinar a pressão da bomba, você tem que seguir aqui esses passos aqui, tá? Primeiro, você determina quais são os 2 hidrantes menos favoráveis, tá? Aqueles que vão ter a menor pressão. E a gente vai calcular para a gente ter a pressão nesses 2, que se tiver nesses 2, os outros vão estar melhores ainda, né? Tá? Então, tem que determinar quais são esses 2 hidrantes. São os mais distantes da bomba, os que estão mais elevados em relação ao nível da bomba. Às vezes ele não está tão distante, mas ele tem mais derivações, mais curvas para chegar até ele. E, de qualquer forma, eu tenho que determinar esses 2 para poder somar as perdas de carga até eles. E aí eu vou determinar o ponto de divisão do fluxo para esses 2 hidrantes. Tá? Imagine aí que no incêndio a gente vai, na pior hipótese, vai abrir esses 2 hidrantes simultaneamente. Então, vou ter que dividir a água para esses 2 hidrantes. Tá? Esse ponto a gente chama de ponto A.
E aí eu vou determinar a vazão com o diâmetro já determinado, a gente estipula um diâmetro, né? E no mínimo 50 milímetros, normalmente a gente usa 65 milímetros, aí 2 polegadas, tá? E aí eu vou determinar essa vazão. Eu sei também pela norma, né? A vazão que cada hidrante tem que me fornecer, né? Então, somo essa vazão desses dois hidrantes, e aí com esse diâmetro eu vou saber qual é a velocidade, né? Lembrar que não pode passar de 5 metros por segundo a velocidade do tubo. E aí eu vou somar os comprimentos de tubo e derivações para poder calcular a perda de carga pela equação de Hazen-Williams. Não se preocupem que nós não vamos usar essa equação numa calculadorinha, não. Tem uma planilha eletrônica onde se programou essa equação, né? A gente vai entrar com as variáveis e a planilha vai me dar o resultado. E aí, finalmente, a gente determina a potência da bomba. Lembrando que a bomba vai ter que vencer desnível, vai ter que vencer também essas perdas de carga. Às vezes eu tenho uma pressão favorável na bomba, porque eu tenho um reservatório elevado, tem um pouco de força de gravidade também que vai me ajudar lá na bomba. Tudo isso eu vou considerar nesse cálculo, tá? E aí eu vou determinar a bomba, deu 10 cavalos de potência essa bomba. E aí, com a potência e a vazão, eu consigo entrar num catálogo e comprar essa minha bomba instalada, né? Com a vazão e pressão, eu determino essa potência dessa bomba. Então, olha só, esse sisteminha é bem simples aí, ó. Só vou ter os dois hidrantes, para não ter problema de saber quais são os dois menos favoráveis, são esses dois aí mesmo, H1 e H2. E o ponto A, que vocês estão enxergando aqui, deixa eu passar o mouse. Aqui, ó, é o ponto onde o fluxo vai se dividir para os dois hidrantes menos favoráveis. E aí eu tenho aqui os comprimentos retos, ó, 25 metros aqui, 1,5 metro de tubo de altura, mais 1,5 metro aqui, mais 20 metros aqui, mais 12 metros aqui nessa altura. Tem aqui uma válvula de retenção, uma válvula de gaveta, e aqui no hidrante eu tenho uma válvula de globo, e nesse outro hidrante outra válvula de globo. Aqui eu tenho um T, esse T é de passagem lateral, ó, porque a água para subir aqui para o hidrante 2, ele é lateral, tá? Mas quando eu for calcular o hidrante 1, o mesmo T já fica de passagem direta. Aí esse aqui do hidrante 1 é de passagem lateral. É importante a gente saber isso porque a perda de carga é diferente quando a passagem é lateral ou quando a passagem é reta, tá? E aí eu vou ter que calcular isso, essa perda de carga aqui e essa perda de carga antes da bomba para saber a potência da bomba. Então vamos lá, o RT é a reserva, válvula de retenção, válvula de globo ali nos hidrantes, né? H1 e H2 hidrante 1 e 2. Válvula VG não é válvula de globo, válvula de gaveta, né? O A, o ponto de divisão de fluxo. E, claro, cada hidrante vai ter também, faltou indicar aí, aquele H1 e H2 ali, vai ter uma válvula de globo angular. Válvula globo angular. Então, nesse caso aí, da planilha, eu botei aqui como figura, mas é uma planilha do Excel, você vai pegar esse trecho do hidrante 1 até o ponto A. Que trecho é esse? A gente vai fazer de trás para frente, né? Aqui. Hidrante 1 até o ponto A, que é o ponto de divisão de fluxo. Então, nesse trecho, dá para ver que a gente tem 1,5 metro, mais 25 metros de tubo reto, a gente tem um T de saída lateral e tem um registro de uma válvula de globo. Vamos ver se é isso que está ali na tabela. Eu tenho essa vazão e essa pressão mínima aqui é dado pelo bombeiro, 150 litros por minuto e 30 metros de coluna d'água, o hidrante tipo 2, tá? Diâmetro da tubulação 65, aí eu tenho um L real de 26,5. Vamos ver de onde é que saiu isso? Volta para cá. Ó, 25 mais 1,5 metro, 26,5 metros de tubo reto. Aqui, 6,5 metros de tubo reto. Mais um L virtual, o que é esse L virtual? É os comprimentos equivalentes das tubulações, das derivações, tá? Somando tudo, na planilha tem um lugarzinho para vocês somarem isso também, vocês vão dizer quantos T, quantas curvas, quantas válvulas, ele soma aqui,
E aí ele vai somar esse L real, que é o trecho reto, com o L virtual, 26 mais 13, está aqui 40,3 metros. O C do tubo aqui, 120, porque é tubo de aço galvanizado, e conexão de aço galvanizado também. Aí ele calcula para a gente o J unitário e o J total. Como eu tenho uma elevação aqui, a água vai ter, em relação ao nível da bomba, ela vai ter que subir 1,5 metro, que é a altura do hidrante. Vou botar essa elevação de 1,5 metro. Tá? Aí ele vai me calcular a velocidade aqui, pela vazão e o diâmetro, ele calcula a velocidade, 0,75 metros por segundo. E vai calcular a pressão, a montante, a pressão antes do hidrante, vamos dizer assim, tá? A pressão montante é a pressão do hidrante, que é 30,01 ali, mais a perda de carga. Então, esse aí seria a pressão de uma bomba se eu tivesse somente o hidrante 1, mas eu não tenho só um, eu tenho dois. Então, vai ter uma outra linha nessa planilha. Importante explicar aqui para vocês, ó, que eu tenho 26 metros de trecho reto, 13,8 metros do total das derivações, tá? Que é uma válvula de globo angular. Válvula globo angular, 10 metros de comprimento equivalente. Um T de passagem lateral, 3,4 metros. Um T de passagem direta, que é aquele T do ponto A, 0,4 metros. Então, passagem lateral é esse aqui, que está subindo para o meu hidrante. E o T de passagem direta é aquele do hidrante 2, né? Que a água vai passar lá no ponto A. Tá? Então, isso dá o total ali de 13,8 metros de comprimento virtual. Então, usando a planilha aí, com esse J calculado, esse J de 0,55, e a elevação, né, que é a altura do hidrante em relação ao nível da bomba, de 1,5 metro, joguei ali e saiu aquela pressão amontante, que é a pressão acima do hidrante, né, antes do hidrante, 32. Agora, aqui o L virtual, né? Agora vamos para a segunda linha da planilha, que é o ponto A até o hidrante 2. Aqui ele, ó, quem não se lembra, esse ponto A vai derivar aqui, é onde divide o fluxo para o hidrante número 1 e para o hidrante número 2. Então, vou calcular esse pedacinho aqui. Então, quanto é que eu tenho de vazão aqui? A vazão que o bombeiro me recomenda, mínima, é 150 litros por minuto no H2. Por que está aqui 151? Vocês vão ver que a gente usou para balancear, tá? Mas como atende ao mínimo de 150, eu mudei para 151, porque a gente tem que ter um balanceamento aqui, ó. Essa diferença aqui de pressão não pode ser maior do que 0,5, se eu não me engano. Tá, então vamos ver. O comprimento de trecho de tubo real é só esse 1,5 metro. Uma válvula de globo angular, que é a válvula do hidrante. Um T de passagem lateral, ó, vem para cá e subiu para lá. Lembro que quando a água estava indo lá para o hidrante 1, esse mesmo T era de passagem direta, mas agora lateral, fez a curva. Total virtual, 13,4. E aí o J da planilha ali dá 0,2. E cálculo dele, né, 0,2. Então vai me dar uma... E a elevação de 1,5 metro também, que esse hidrante está 1,5 metro em relação à altura da bomba, já me dá uma pressão montante de 32,12. Tá? Veja só, pressão antes do hidrante, né? Esse ponto A aqui. Essa diferença de pressão do hidrante número 1 e do hidrante número 2 tem um detalhe aqui de não ser maior do que meio metro de coluna d'água. Então, para balancear isso, a gente abre um pouquinho mais o hidrante ali, ó, abre mais a válvula, e garantindo a vazão mínima de 150 litros por minuto, claro, né? Por isso que esse 151 aqui, para balancear, tá? Agora vamos ver o outro trecho, ó, do ponto A até a bomba. Aqui eu tenho 20 metros de tubo reto, somente, né? E qual derivação eu tenho daquele ponto até aqui? Não tem nenhuma derivação. Perda de carga por derivações, não tem nenhum T, nenhuma válvula, nada, zero.
Então, é a terceira linha da planilha. Ponto B, que é a bomba, até o ponto A. Aí veja que a vazão, ó, agora é a soma das duas vazões, né? Porque a vazão nesse trecho de tubo aqui tem que ser maior, porque para eu botar 151 litros aqui e 150 litros no outro hidrante, eu vou ter que somar essas duas vazões, tá? E aí eu tenho que cuidar para essa velocidade aqui não dar maior do que 5 metros por segundo, senão eu vou ter vibração, vou ter golpe de Ariete, né? Então eu vejo aqui, ó, na velocidade, ó, essa penúltima coluna, deu 1,5, né? Tudo bem. Então, olha lá, ó, 32, a vazão 302, vai me calcular essa pressão, a montante ali. Pressão na bomba aqui, que ainda não é a pressão total, porque eu ainda tenho a tubulação que desce da caixa d'água, né? Então, ó, comprimento total, diâmetro de 65, comprimento total de 20, L virtual 0, porque não tem derivações. O tubo é o tubo de aço galvanizado, C120. Isso vai me dar uma perda unitária de 0,049 e uma perda total nesse trecho, né, de 0,98. E aí eu vou ter lá qual é a pressão que essa bomba deveria ter, 33,10, mas ainda não acabou, tá? Metro de coluna d'água. Então, se fosse só aí, se o reservatório, essa bomba aí estivesse dentro do reservatório, essa aqui seria a pressão da bomba, esse 33,10, tá? Mas não é verdade, eu ainda tenho uma tubulação antes da bomba, né? Tá? Então, eu calcularia com essa vazão de 300 litros por minuto, 301 litros por minuto, e essa pressão, compraria a bomba. Mas eu ainda tenho que fazer mais uma linha. Vamos lá. Ó, que é esse trecho aqui da reserva de incêndio até a bomba. Tá? Então, o que eu tenho ali? Eu tenho um trecho reto de 12 metros, a altura da caixa d'água, 3 pavimentos, né? 4 pavimentos. 4 vezes 3, 12 metros aí. Tenho uma válvula de gaveta, uma válvula de retenção lá em cima, a válvula de gaveta ali em cima da bomba, e uma entrada de sucção. O que é essa entrada de sucção? É um pedacinho de cano que a gente deixa aqui para dentro da caixa d'água para evitar o vórtice, para evitar o redemoinho ali, a perda de carga. Mas essa entrada tem uma perda de carga. Tá? Então, o total de comprimento virtual, somando o trecho reto com essas derivações, 10,4 metros. Agora eu tenho que lembrar que eu tenho uma elevação negativa, quer dizer, a bomba está ganhando uma vantagem aqui da gravidade, aqui, ó, 12 metros de força da gravidade. Então, a gente vai usar essa elevação negativa aqui de menos 12 lá na planilha. Vamos ver como é. É a quarta linha da planilha, ó, da bomba até a reserva de incêndio. Ó. É a mesma vazão que saiu da bomba, é a mesma que vai entrar, que é o dobro da vazão dos hidrantes lá, a soma dos dois hidrantes, 301. E essa aqui é a pressão calculada, né? E aí eu vou ter aqui o comprimento real, o comprimento virtual, somando aqui 22,4 metros. O tubo é o mesmo, 120. Tem que ver se essa velocidade aqui não deu mais que 5 metros por segundo, também não deu, porque é o mesmo diâmetro de tubo, deu a mesma velocidade depois da bomba. E essa elevação importante, que aqui eu vou botar a elevação negativa, porque eu estou contando com a força da gravidade, né? Vejam que essa força da gravidade diminui a pressão final da bomba, né? Porque eu tenho esse ganho, né? E aí, com esse valor, desse 22 metros de coluna d'água, da bomba, e essa vazão, ele converte aqui, ó, eu vou conseguir especificar a minha bomba, comprar a bomba. Então, tem aqui uma altura manométrica de 22,20 metros de coluna d'água, vazão 301 litros por minuto, vai dar uma potência de bomba de 3,3 cavalos. Pequenininha a bomba, né? Só 2 hidrantezinhos, ainda tem uma torre alta aí, de 12 metros, né? E a reserva técnica, essa vazão de 301 litros por minuto é 18,1 metro cúbico por hora. É bastante vazão. E o volume da reserva técnica de incêndio aqui, 8 metros cúbicos. Isso aqui a gente tira da tabela. Pronto, está feito aí o meu cálculo. Já sei qual bomba usar. Pequenininha, 3,3 quilos, né?
Então, depende, só para vocês terem ideia, noção de tamanho aí, a reitoria do IF tem 4 pavimentos e tem 2 blocos, 3 blocos, na verdade, o auditório bloco, mais 2 blocos administrativos, tem uma bomba de 7 cavalos. Ó, aqui no campus Parnamirim, que a gente teria 2 blocos ali, um bloco separado, que é aquele hidrante aqui de cima, esse hidrante 3 aqui, e no bloco principal, os 2 hidrantes mais distantes seriam esse H1 e H2. Aí, como é que eu faria o cálculo? Faço de trás para frente. Vou considerar esses 2 hidrantes como os menos favoráveis, porque aqui eu tenho um trecho bem maior do que esse, ó. Então, esse hidrante 2 aqui, ele vai ter mais perda de carga do que esse hidrante, então vou calcular para esses dois. Nem sempre eles estão coladinhos um no outro, tá? Poderia ser um hidrante desse bloco e o outro desse, né? Aí o ponto A não seria aqui, o ponto A seria aqui, ó. Divide o fluxo, né? Nesse caso aqui, divide o fluxo. Deixa eu ver se tem o cálculo. Ah, não tem aqui a planilha. Mas aí a gente jogaria na planilha. Posso abrir a planilha aqui para mostrar para vocês. Jogaria de trás para frente o trecho do H1 até o ponto A. Então, o que eu teria ali? Uma válvula de globo no hidrante 1, um trecho reto de 2,5 metros. Pô, professor, esse hidrante está muito alto, 2,5 metros, não era 1,5 metro? É porque essa tubulação é subterrânea, tá? Ela está 1 metro enterrada no chão, então eu vou subir 2,5 metros para chegar na altura de 1,5 metro em relação ao piso, tá? São 30 metros de distância aqui, não está em escala, né? Até o ponto A. Então, 2,5 metros mais 30, um T de passagem lateral e um T de passagem direta. Jogo lá na planilha, vou saber essa pressão montante aqui no ponto A em relação ao hidrante 1. Aí, para o hidrante 2, sim, essa altura aqui, em relação à bomba, né, positiva também. Eu tenho que considerar aqui também, gente, ó, deixa eu ver aqui, que aqui eu tenho 1 metro de altura, né, então, essa pressão montante aqui, essa altura, apesar de eu ter um tubo de 2,5 metros, mas essa altura em relação à bomba é 1,5 metro, né, eu tenho 1 metro aqui. Aí positivo, né, essa altura. E aí eu calculo os dois, depois eu vou fazer esse trecho A até a bomba. E essa parte aqui eu não preciso calcular? Não preciso calcular, porque se esses 2 hidrantes estiverem bem, estiverem com a pressão mínima, esse aqui vai estar maior ainda, porque a perda de carga aqui é menor. Tem só 50 metros de comprimento, aqui tem 100, ó. Então esse aqui não entra no cálculo, mas esse T, esse entra, porque ele dá perda de carga, né? Então, ó, do ponto A até a bomba, eu tenho 100 metros de tubo, tenho um T, nesse caso aqui, não vou ter o T de passagem direta não, mas o ponto A é imediatamente anterior ao T, né? Mas tem um T de passagem direta, tem uma curva, 2 curvas de 90 graus, e vou ter aqui 100, 200 e 1 metros de comprimento de tubo reto. Aí vou calcular esse trecho da bomba até o A. Depois vou calcular essa outra altura aqui, da RTI até a bomba, considerando essa válvula de retenção, essa válvula de gaveta. Tá? Ó, aqui o campus Apodi, bem semelhante, mas com comprimentos diferentes aqui, porque a distância de um bloco para o outro é diferente. Então, calcularia. Né? Então, vamos ver qual é esse trecho aqui, 70 metros. Deixa eu ver qual que é esse aqui. Pronto, esse aqui é o do campus Apodi. Então, vamos lá. Primeiro trecho, ó, do ponto do hidrante 1 até o ponto A. Considerar que lá no campus Apodi, como essa distância aqui é maior, ó, os 2 hidrantes menos favoráveis não são esses dois, é o hidrante 1 e esse outro do outro bloco. Aqui, estão vendo aqui, que tem um trecho maior aqui, ó, 150 e aqui 70. Ó, aqui Parnamirim é diferente, ó. Aqui é 100 e aqui é 50, por isso que eu usei esses dois aqui. No caso do hidrante de Apodi, vou usar o hidrante H1 e H2, são esses mais distantes aqui, ó. Esse do bloco de salas de aula e esse aqui do bloco principal. Tá? Então, vamos lá.
Vou fazer o hidrante 1 até o ponto A. O que eu tenho do hidrante do 1 até o ponto A? Tem uma válvula de globo, tem um T de passagem lateral, tem um T de passagem direta, e tem esse trecho aqui, e tem mais um T de passagem direta, porque o ponto A é imediatamente anterior a esse T aqui, tá? A divisão do fluxo, né? E comprimento reto, ó, 2,5 metros, mais 100, mais 70. Vamos ver como é que ficou na planilha. Ó, vazão de 150 litros por minuto, essa pressão aqui é calculada. Calculada não, é determinada também. No mínimo 30, né? Aí eu vou ter aqui o comprimento total de 172, o comprimento virtual, que são aquelas derivações 14,2, o tubo de 120, a rugosidade, né? A elevação de 1,5 metros. Por que 1,5 metros? Isso aqui está 2,5 metros, porque a bomba lá, ela tem uma descida, tem um desnível lá de 1 metro. Então, apesar de eu ter um tubo de 2,5 metros aqui, mas o desnível desse hidrante em relação ao nível da bomba é 1,5 metro. Tem que descontar aquele metro lá. E aí deu 34,4, já deu uma pressão maior do que aquele outro exercício, que a gente tinha menos perda de carga. Agora eu vou para o segundo hidrante, o H2. Ó. O H2 eu tenho trecho reto lá de 150 mais 2,5, 152,5. Tem um comprimento virtual ali, das perdas de carga ali, de um T de passagem lateral, mais uma curva 90 graus, mais um registro de globo, 15,10 ali, né? Dá um comprimento total real ali de 167, então me dá uma potência de 34,22. Essa diferença não pode ser maior do que 0,5. Se for, no caso ali foi, aí a gente muda a vazão aqui, ó. Muda a vazão aqui. Aí ele altera um pouquinho a pressão aqui também, que essa pressão é calculada. Sempre eu tenho que ter no mínimo 50 litros, sempre não, para o hidrante tipo 2, né? 150 litros por minuto de vazão de cada hidrante. Aí, nossa, não quer me obedecer? Agora, e a pressão de 30 metros de coluna d'água. Agora vamos ver do trecho A até a bomba. 200 metros, mais 201 metros de trecho reto, mais 3,4 de comprimento virtual, que é somente aquelas duas curvas de 90 graus. Tá? 3,4, vai dar uma pressão de 43, ó. E vencer todas essas derivações. Meu problema acabaria aí se eu não tivesse, se a bomba tivesse já dentro do reservatório, né? Mas nesse caso aqui, ainda tem mais uma linha. É o trecho da bomba até o reservatório elevado. Tá? O que que muda? Vamos lá. Comprimento de 12 metros. A perda aqui é somente daquelas duas válvulas. E a entrada, né, de sucção aqui. E vai me dar 30. Aí eu tenho uma elevação negativa aqui, né? Aqui também tem uma elevação negativa de menos 1. 32,45 metros. E aí eu vou comprar minha bomba. Vou comprar minha bomba de 4,8 cavalos. Ó, aqui um problema quando eu usar a água da piscina, minha bomba da piscina. Então, como é que eu calcularia ali esse trecho? Pego os dois hidrantes, mas nesse caso aqui é bem da piscina e sobe para um vertical aqui, né? Uma retificação vertical. Pego os dois hidrantes menos favoráveis lá do segundo e terceiro andar, prédio em 3 andares, e calculo de trás para frente, do hidrante 1 até o ponto A, do hidrante 2 até o ponto A, do ponto A até a bomba, e nesse caso aí da bomba para a RTI, não vou ter nada ali, ela está próxima da RTI, a não ser que tenha alguma válvula ali para manutenção, e vou saber a potência dessa bomba. Nesse caso aqui, como eu tenho que vencer a gravidade agora, a gravidade está contra, né, a minha vontade, pode ser que eu tenha que ter uma bomba mais potente aí, tá? Porque é um prédio de edificação vertical. Sei que ficou enrolado aí, peraí, deixa eu salvar aqui, para essa apresentação.
Deixa eu mostrar a planilha para vocês. A gente só tem 5 minutos, né? Mas deixa eu mostrar o Excel aqui para vocês, só um momento. E... planilha de paralelismo. Deixa eu abrir aquele Excel ali do campus de Apodi para mostrar para vocês. Vamos lá. Deixa eu exibir aqui essa planilha para vocês. Janela. Não sei se vocês vão conseguir ver ela aí no celular, né? Mas ela carregar. Pronto, carregou, né? Ó, então aqui, ó, trecho do hidrante 1 até o ponto A, 150 litros por minuto, isso é um dado do Corpo de Bombeiros. Essa pressão aqui na válvula, ela é calculada, mas ela tem que ser no mínimo 30, tá? Aqui está dando 30,01, então vamos ver ali como é que dá isso aqui, ó. O diâmetro da tubulação 65, comprimento real, comprimento virtual, aí vai me dar uma potência lá 34,04. E essa aqui, essa diferença não pode ser maior do que, vamos ver se eu não me enganei aqui, 0,5 metro de coluna d'água, essa diferença entre a pressão de um hidrante e de outro. Aí calculei o primeiro, aquele 30,04, ele usa para calcular a nova pressão aqui, e aí vai calculando outro trecho, ó, põe o comprimento real, comprimento virtual, vai calculando, até chegar nessa potência da bomba de 32,45. De onde é que eu tirei as perdas de carga? Aqui a planilha me diz, ó, então eu vou aqui, perda de carga do trecho 1, que é do hidrante 1 até o ponto A. Eu vou me dizer aqui, ó, quantos joelhos tem? Não tem nenhum joelho. Ah, não tem nenhuma curva, tem 2 T's de passagem direta, tem 1 T de passagem lateral. Ele vai somando para mim e me dá aqui o total de derivações, 14,2. No trecho 2, que é do hidrante 2 até o ponto A, eu vou dizer aqui quantas curvas, quantos T's de passagem, quantas saídas laterais, T de saída lateral, e aí vai me dar o total aqui, aí eu jogo lá na outra planilha. Aqui também, ó, da bomba, trecho 3, né, da bomba até o reservatório. E aqui eu tenho pelos tipos de hidrante, hidrante tipo 5, hidrante tipo 4, a gente está fazendo aqui para o tipo 2. Tipo 1 seria um mangotinho, também dá para calcular, com essa mesma planilha. Vou voltar para cá, para a exibição. Aula que vem a gente vai fazer outros cálculos, tá? Vamos calcular outros projetos e aí vamos aprendendo. Depois vocês assistam de novo esse filme, tentem fazer, eu vou mandar para vocês essa planilha aí também, tá? Para vocês fazerem uns ensaios aí e a gente tentar ir exercitando aí esse cálculo para determinar a potência da bomba, tá? Caso aí do TCC, do colega de vocês, que a gente fez aquele trabalho de conclusão de curso para usar a piscina aí do campus central como reserva de incêndio, fizemos todo esse cálculo, e o hidrante menos favorável foi um hidrante lá do bloco de salas de aula, e outro lá daquele último bloco lá da diretoria acadêmica de ciências. Calculou para esses dois, e tem uma elevação ali, né, porque você tem que, da piscina, você tem que subir 3 metros ali para chegar no andar térreo do IF, né, para saber aquela altura da lanchonete, né, para chegar lá para trás. Então, deu uma bombinha mais parruda ali, mais potente, né? Beleza. Então tá, gente, por hoje é isso, já 15h45 agora, vou parar a gravação. Alguma dúvida aí, alguma angústia?
Então, vamos parar a gravação e semana que vem tem mais. Valeu, boa tarde, Matheus, Elion, tá dando tchau aí, valeu, Lênio, Franciele, tchau, tchau. Dando tchau aí no chat.